Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, confessar a dificuldade, que talvez seja uma dificuldade histórica, de fazer operações matemáticas tão complexas quanto as operações que podem envolver essa modelagem. Mas como na própria mensagem do prefeito Rodrigo Neves está indicado que esses cálculos sofisticadíssimos foram feitos pelo Poder Executivo e pela Comissão de Urbanismo da Câmara, eu vou tentar organizar com a presidência uma exposição do vereador Beto da Pipa para que ele explique essa modelagem que foi aqui explicada. Eu sei que é uma conta, sai daqui, sai dali, etc. Tem exclusões que eu não compreendi totalmente. Hoje, inclusive, tem uma comunicação do pessoal do Canto do Rio, do Clube Canto do Rio, sem saber se o congelamento feito pelo Rodrigo sai ou não sai, mas aí tem uma explicação no próprio Fluminense que a Universidade Federal Fluminense teve algumas mudanças e, de repente, o Canto do Rio, o clube, ficou na área de abrangência da Universidade Federal Fluminense. Enfim, tem discussões, que essa é uma mensagem que é tipicamente de autorização ou não, de aumento ou de alteração da quantidade de certificados que vão ser emitidos para sustentar a operação urbana consorciada. Então, eu acho que a gente vai ter, enquanto vereador, um trabalho aqui interno antes de nós decidirmos se essa audiência é suficiente ou não para nós deliberarmos a respeito da matéria. Eu gostaria, aproveitando a presença de um secretário que eu, apesar de conhecer há tão pouco tempo, muito admiro, não significa que eu não admire a secretária Verena, nem a Maria Célia. Espero não estar provocando ciúmes no secretariado. Aliás, o prefeito vira e mexe, provoca ciúmes entre o secretariado. Eu fui recentemente a uma inauguração, o secretário César estava lá, Maria não estava. E o prefeito Rodrigo Neves elogiava tanto o Valdec na inauguração do MOBEI, que o secretário de Saúde ficou vermelho de tanto elogio que o Valdec recebeu afinal, os dois são candidatos a deputado estadual e federal. Tinha que elogiar os dois, porque senão os candidatos do governo acabam não recebendo votos equivalentes na disputa de uma vaga para deputado federal e deputado estadual. Eu queria, e aí agora falando sério, falando sério, eu vou ler os termos iniciais do protocolo de intenções assinado pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito Rodrigo Neves. Em relação a esse protocolo, que eu quero fazer perguntas bem específicas ao secretário César e ao meu companheiro botafoguense, o subprocurador Diego, que está ali. O Botafogo não está muito mal das pernas aqui, né? Na Libertadores, quem sabe a gente ganha alguma coisa. Vou ler os termos iniciais, é sobre esse protocolo que eu quero fazer perguntas. Sob pena de nós ficarmos gastando muito da nossa energia na expectativa da consecução de algo que tem como base, tal qual tantos projetos no Brasil, um terreno podre e um terreno sem bases sólidas, porque quando eu começo mal alguma coisa, tendo a ter desdobramentos não muito positivos para a sociedade. Protocolo de intenção que entre si celebram o Estado do Rio de Janeiro e o município de Niterói com o desiderato de apoiar o projeto de revitalização da área central do município de Niterói. O Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado Estado, com sede na Rua Pinheiro Machado, sem número, Laranjeiras, Rio de Janeiro, neste ato apresentado por seu governador Sérgio Cabral, e o município de Niterói, doravante denominado município, com sede na Rua Visconde Sepetiba, número 987, sexto andar, Centro Niterói, neste ato apresentado por seu prefeito Rodrigo Neves, resolve firmar o presente protocolo de intenções, protocolo de intenções, que se regerá pelas seguintes cláusulas.
foi assinado aqui no consta a data, apesar de ter a assinatura do governador Sérgio Cabral e do prefeito Rodrigo Neves, foi num dia qualquer de julho de 2013. Portanto, daqui a pouco estamos caminhando para um ano. E as perguntas que eu vou fazer, elas são pertinentes a isso. Cláusula primeira, do objeto, do protocolo de intenções. O presente protocolo de intenções tem por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes para a viabilização da doação e cessão de imóveis titularizados pelo Estado do Rio de Janeiro ao município de Niterói, com o intuito de apoiar o projeto de revitalização da área central da cidade de Niterói. Esse é o objeto do protocolo de intenções. Cláusula segunda dos compromissos. Para a consecução do objeto previsto na cláusula primeira, comprometem-se os partícipes, governo do Estado e governo municipal, a adotar as medidas necessárias à futura celebração de doações e cessões de usos de imóveis do Estado em favor do município, as quais serão formalizadas oportunamente pelos respectivos instrumentos cabíveis, observada a pertinente legislação de regência. Todo mundo sabe que eu sou técnico em telecomunicações e tenho críticas enormes à agência reguladora do serviço de telecomunicações, a Anatel. Então, quando ela autoriza ou se omite mensagens do celular tipo: este telefone não pode fazer este tipo de chamada neste momento específico, isso é de uma embromação que não tem tamanho. Ou então, este telefone não existe, a gente está ligando para um telefone que existe. Todo mundo que usa celular, e Ramon aqui, que foi colega de Bratel, a gente sabe o quanto na época do ambiente estatal as regras de regulação e de fiscalização eram duras. Atualmente nós não temos mais isso, é embromação pura. Para a consecução, portanto, dos objetivos, está definido aqui a cláusula segunda. Dos recursos financeiros. O presente protocolo de intenções não envolve transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Está se falando de doação de terrenos de propriedade do Estado, e alguns na época da reportagem foram citados textualmente, para servirem de lastro a uma operação que é a emissão de certificados adicionais de potencial construtivo a serem regulamentados numa operação tal qual no Porto Maravilha, a serem regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. E aí tem um conjunto de outras do caráter não vinculante, é uma das cláusulas, diz assim: os partícipes reconhecem que o presente protocolo de intenções não configura contrato preliminar ou pré-contato. Mas teve muita fotografia na hora que estava sendo assinado. Dele não derivando qualquer obrigação vinculante ou responsabilidade para os partícipes. As intenções aqui manifestadas pelo Estado, por meio do presente instrumento, não resultam em renúncia de receita ou desembolso financeiro. Significa renúncia de patrimônio, que pertence a todo o Estado do Rio de Janeiro e não em especial ao município de Niterói. Ou financeiro nos termos do artigo da Lei Complementar 101/2000, muito avocada ou invocada ou anunciada para dizer que os garis não podem receber dinheiro a mais conforme pedido, porque essa é a famosa 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A concretização das intenções ora registradas dependerá da edição de atos normativos ou da assinatura de instrumentos próprios, observando a legislação pertinente. Não vou gastar mais tempo da gente. A pergunta é muito objetiva, para que a gente, independente da visão que nós tenhamos da valorização do centro, do quanto a valorização do centro significará um enriquecimento de quem já é rico em Niterói e a melhoria da qualidade de vida dos mais pobres, em especial aqueles que, morando numa área desprestigiada, estava lá o slide, morarão numa área prestigiada e continuarão morando lá, apesar de pobres. Em avaliações muito preliminares,
o metro quadrado das construções que vierem a ser autorizadas no centro de Niterói terão preço equivalente ao metro quadrado de Jardim Caraí e de Charitas. Eu quero saber quem são os pobres que no discurso oficial morarão ou terão oportunidade de morar no centro. Mas a pergunta curta e grossa, e não é dirigida a Verena, ela é dirigida a Diego e ela é dirigida a César Barbeiro. Que iniciativas decorrentes de um protocolo de tensões assinados em julho de 2013 foram efetivamente adotadas para que o município possa contar como fato concreto que a Comissão de Valores Mobiliários terá normalizado a emissão dos CEPACs, que atos e atitudes e que iniciativas normativas previstas aqui foram elaboradas, foram discutidas e foram encaminhadas à apreciação de qualquer que seja o órgão. E para complementar, essa pergunta se deve a uma razão muito simples. Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que são responsáveis, tal qual a Câmara é responsável pela fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal, deputados da bancada na Alerj de Niterói estão questionando a Procuradoria-Geral do Estado sobre a possibilidade da cessão de terrenos e propriedade estadual situado no município de Niterói ao município. Não tem a menor possibilidade, num protocolo de intenções que foi desenhado pela Casa Civil e não pela Procuradoria-Geral do Estado, não tem nenhuma possibilidade de nenhum terreno de propriedade do Estado situado na cidade de Niterói ser doado com este propósito ao município de Niterói. Eu gostaria de saber que atos concretos derivados desse protocolo de intenções foram firmados e, em caso de não ter tais terrenos como lastro para o conjunto das operações previstas na OLC do Centro, quais são as alternativas de financiamento que o governo municipal está analisando, desenvolvendo, para que nós possamos tirar do papel a operação urbana consorciada aprovada aqui na Câmara Municipal. Esses são os esclarecimentos que eu acho pertinentes, até para que nós, por economia processual, possamos usar a nossa energia, tendo certeza que algo que está no papel vai se transformar em realidade, independente das visões diferenciadas que nós possamos ter sobre o que vai acontecer ou não. Eu gostaria, e aí é uma pergunta específica para o secretário de Urbanismo. Nós tivemos uma audiência que ocorreu fisicamente na CDL sobre as torres do Monumental Niemeyer, que fica no caminho Niemeyer. Naquela audiência na CDL, eu fiz inclusive um apelo, Vitor Júnior estava na mesa, se eu não me engano, o vereador Vitor Júnior, e com base na minha memória, que já pode aos 63 anos começar a me trair, dos estudos sobre ocupação e sobre o caminho Niemeyer, eu tinha o registro de que no lugar onde aquelas torres, o chamado Monumental Niemeyer, Marcos André estava lá também, na CDL. No caminho estava a linha 3 do metrô. E que, portanto, nenhum de nós, em prejuízo da linha 3 do metrô enterrada ou na superfície, poderia autorizar no projeto do porte do Monumental, das torres do Monumental Niemeyer, naquele caminho. Que eu saiba, secretária Verena, o Ministério Público encaminhou um pedido de informação formal à Secretaria de Urbanismo, querendo saber se no planejamento de ocupação do caminho Niemeyer, com a linha 3 do metrô, se aquelas torres estavam no caminho. E com base nisso, moveu uma ação em relação à proibição de continuidade daquele projeto. Eu gostaria de saber da Procuradoria do município em que base está, se é que existe a ação, e em havendo a ação, e se ela, de alguma maneira, colocou um freio na autorização de continuidade daquela obra, porque voltou com toda intensidade os anúncios no jornal de vendas de unidades naquela torre que, na minha avaliação e até prova em contrário, estão no caminho da linha 3 do metrô, que é vital para a população de Niterói e para toda a região metropolitana do Rio. Esses são os esclarecimentos que eu gostaria de obter dos representantes do governo. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Eduardo. A todos deve ter causado estranheza o fato do vereador ter falado em 8 minutos. Mas na verdade eu gostaria de esclarecer que isso se deu em função da minha generosidade com Vossa Excelência, porque não marquei o seu tempo inicial. Está escrito o senhor Porto. Queria registrar a presença do vereador Pastor Ronaldo, senhor Porto, e se inscreveram também para fazer uso da palavra o vereador Henrique Vieira e o secretário Pipico. Boa noite a todos. O Paulo, como a formação dele é técnica, e ele fez as colocações como político e como técnico. Eu não tenho formação técnica, eu tenho preocupações políticas, tenho preocupações com o meu estado, tenho preocupação com o meu país, tenho preocupação com a minha cidade. Eu peço desculpa a todos que estão participando da audiência pela abordagem que eu vou fazer, que não é específica no tema. Mas um país em que nós estamos, com 50 mil assassinatos ano, nós não podemos deixar de pensar nisso. E que nós temos, em que faixa etária, em que faixa etária que nós temos maior índice de criminalidade. É só para lembrar, eu queria até que o pastor Ronaldo segurasse um pouquinho antes de sair, é só para lembrar, e aqueles que têm cabelo branco como eu tenho 73, talvez seja o mais velho da turma aqui, mas olha, quando eu tinha 18, 16, 20, na idade desse pessoal que está sendo assassinado hoje, sabe onde é que eu estava e era obrigado? Estava servindo o exército, estava nas Forças Armadas. Talvez 60%, 70% desses jovens que hoje são assassinados, eles estariam incorporados se eles tivessem a felicidade de ter nascido em 1940, se eles tivessem a felicidade de ter 18 anos em 58 ou 20 anos em 1960. Eu defendi aqui e já fiz uma colocação na transformação das Forças Armadas como escola de cidadania. Quem passou por lá sabe. Quem passou por lá sabe. É lealdade, é disciplina. Não é aquela ação desgraçada de 64. Não é aquilo. Mas o que ela pode dar, o que ela deve dar, nós estamos perdendo vidas de forma sistemática. 50 mil homicídios, 50 mil homicídios. Qual é o país que está em guerra que tem 50 mil homicídios? Será que na Síria dá 50 mil assassinatos? Agora eu vi agora em Fortaleza 35 assassinatos no final de semana. Aqui alguma coisinha na Maré, o Cabral, para fazer política, fazendo política, e para uma oposição cega, Cabral fazendo política, foi lá e convocou e chamou o exército para ir lá. Correto? E a Dilma, por quê? Tirou o foco, porque o foco era a Petrobras. O foco era que nós precisamos saber onde é que foi esse $1 bilhão que foi comprado naquela refinaria da Petrobras. Agora Cabral, fazendo política, chamou o exército para fazer política. Não, o exército não é para isso, as Forças Armadas não é para isso, também não é para tirar contra o povo. As Forças Armadas é para formar cidadão e para transformar a cidadania. E se nós tivermos um governo que pense com seriedade, vai usar as Forças Armadas como escola de cidadania. Obrigado. Obrigado, senhor Porto. O próximo é o vereador Vitor Júnior. Vou pedir ao pastor Ronaldo para ficar aqui no meu lugar um instante. Boa noite a todos e todas, vereadora Verônica Lima, pastor Ronaldo, Mauro, Renato, secretária Verena, Diego, secretário nosso procurador,
secretária Maria Célia Barbeiro, Anderson Pipico, vereadores aqui presentes, Kátia, a qual faço aqui a saudação a todos que participam do movimento organizado na nossa cidade, em defesa do nosso município, e tentar aqui fazer uma reflexão sobre a mensagem encaminhada pelo governo, mas ir um pouco além na questão da revitalização do centro de Niterói, onde eu gostaria, secretária, de reafirmar a necessidade urgente e premente de um processo de revitalização do centro de Niterói mais do que imediato. A população de Niterói espera esse processo de revitalização, Renato, há muitos e muitos anos. Já se debateu muito nessa Casa Legislativa alguns conceitos, algumas ideias, algumas sugestões de intervenção naquilo que se necessita dentro do centro da cidade de Niterói, e há muitos e muitos anos a gente observa que nada foi feito na prática e o centro vem se degradando cada vez mais. Eu tenho hoje 37 anos, mas eu com meus 15, 14, 16 anos de idade já andei de muita bicicleta ali pelo Jardim São João, já circulei pelas ruas do centro de Niterói, até porque eu já morei na Visconde do Uruguai, número 98, vizinho ao meu lado tinha um ex-candidato a prefeito da cidade, o Paulo Lembro Moretti. Eu morava no 98, Moretti morava no 96. Então o centro de Niterói, historicamente, era povoado por uma classe média pujante, e que de 20 anos para cá essa classe média começou a migrar para outras regiões da cidade, justificando com isso a diminuição de 7% para 4%, como os indicadores apontam. Por que disso? Primeiro, pela falta de presença do poder público. E segundo, por um crescimento que hoje não só acontece na cidade de Niterói, mas em todo o país, na questão da intervenção do mercado imobiliário, dos interesses do mercado imobiliário, que há anos e anos e anos espera, por parte do poder público, a aplicação de investimentos e aí sim a presença, a participação do mercado imobiliário com novas construções e criando com isso um atrativo para que outras pessoas e outras famílias situadas em outras áreas da cidade ou que de outros municípios possam, de alguma maneira, ocupar o centro de Niterói. E nesse modelo de relação entre o público e o privado existente até hoje, infelizmente ou felizmente, a partir do momento da aprovação da Operação Urbana Consorciada no ano passado, nós não tínhamos nenhuma perspectiva concreta de melhoria do centro de Niterói. A partir da aprovação da Operação Urbana Consorciada, nós criamos o quê? A possibilidade de cobrar da iniciativa privada os recursos necessários para a revitalização do centro de Niterói, criando com isso um mecanismo de incentivo a esta iniciativa privada para que ela possa, de alguma maneira, vir a ter algum benefício econômico daquilo que o centro de Niterói possa proporcionar a esse setor na nossa cidade. Eu não sou contra o setor imobiliário na nossa cidade de lugar nenhum, até porque eu acredito que eles têm uma participação efetiva na geração de emprego, no crescimento urbano das cidades, na ocupação das áreas ainda oferecidas à população através das suas edificações. Óbvio que temos que trabalhar isso de maneira cada vez mais controlada, através dos planos diretores, através dos planos urbanísticos, mas o modelo existente antes da Operação Urbana Consorciada não favorecia em nada a perspectiva de um gasto eficiente dos recursos públicos em nosso município. E a partir desse momento, com a Operação Urbana Consorciada aprovada, nós temos um modelo em que a iniciativa privada paga ao município de Niterói, através da venda dos CEPACs, e com isso o poder público passa a ter os recursos necessários para que os investimentos ali sejam feitos. E aí, recordando um pouco da fala do vereador Paulo Eduardo, eu me lembro bem não só desse ato do prefeito, e aí a pergunta que eu também deixo aqui à secretária de Urbanismo, eu me lembro bem não só desse ato do prefeito assinando com o governador Sérgio Cabral um protocolo de intenção em relação à doação de áreas pelo governo do estado ao nosso município. Até quero aqui deixar minha opinião clara também. Eu acho um absurdo qualquer tipo de intervenção por parte de algum deputado estadual que esteja questionando a doação de áreas do estado ao município de Niterói em prol de Niterói,
e não esteja com isso defendendo a doação de áreas para outros setores em prol de outros municípios, que isso é um ponto também que a gente tem que discutir, porque a doação de área pelo Estado tem que ser investida ao município de Niterói. Então, aqueles que defendem contra podem estar, e aí é natural, pode estar defendendo interesses de seus mandatos em outros municípios. Então, uma reflexão que nós devemos fazer em relação aos deputados estaduais que defendem de maneira contrária a posição de doação do governo do Estado às áreas em prol do município de Niterói. Então, nesse sentido, secretária Verena, eu me recordo dessa posição do governador Sérgio Cabral nesse protocolo de intenções, eu também queria ouvir um pouco sobre isso, mas me recordo também de outra intenção do prefeito, quando inicialmente ele anunciou a área de atuação da operação urbana consorciada. E se me lembro bem, nesse mesmo período, a área era praticamente o dobro do que foi aprovado inicialmente por essa Casa Legislativa. Então nós tivemos, naquele momento, a ideia do prefeito de ter a contrapartida do Estado na questão de receber essas áreas do Estado, oferecendo com isso uma perspectiva de atração de recursos muito maior, mas para uma área que é o dobro do que a Câmara Municipal de Niterói aprovou e autorizou para que seja feita a operação urbana consorciada no nosso município. E aí eu faço a minha posição aqui, não enquanto presidente da Comissão de Urbanismo, mas como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, e que analisou financeiramente o conteúdo da mensagem, e que tentou entender, analisando experiências em outros municípios, analisando a realidade econômica do município de Niterói, onde esta operação deixa claro que investimentos que o município iria disponibilizar ao longo de 20 anos, em intervenções em políticas de infraestrutura urbana e mobilidade, em intervenções como é o caso da construção de abrigo para aproximadamente 300 moradores de rua, ciclovias e diversas outras intervenções que a Operação Urbana Consorciada vai ter a responsabilidade de aqui realizar. Entendo eu, e eu gostaria também de ouvir a visão e a confirmação ou não da secretária de Urbanismo e dos presentes da mesa sobre a aplicação do recurso, a partir do momento que teremos a venda do CEPAC atraindo esses recursos para o nosso município, o município vai deixar de aplicar recursos em infraestrutura, mobilidade e inclusão social na área do centro e vai poder, com isso, disponibilizar recursos em outros setores e em outros pontos da nossa cidade. Então, assim, eu acho que são pontos importantes, secretária, para esta casa e para a população que nos assiste poder ter as informações, até porque estamos votando um aumento do número de CEPAC. E, enquanto presidente da Comissão de Orçamento, e dei o meu relatório, e elaborei o meu relatório na Operação Urbana Consorciada aprovada no ano passado, independente se tivéssemos aqui 100, 200, 1.000, 3.000, 4.000 títulos emitidos pelo município com aprovação da CVM, isso não altera o valor total arrecadado pela operação. Até porque esta operação pretende arrecadar um montante financeiro em cima do potencial a ser oferecido ao mercado a partir do que foi estabelecido urbanisticamente pelo conjunto de vereadores nessa Casa Legislativa através das suas diversas audiências públicas. Então, quando a gente aumenta o número de CEPAC, como vem sendo encaminhado por essa mensagem do governo, nós possibilitamos também a transformação de, por exemplo, unidades residenciais em comerciais, que era um ponto que discutimos no ano passado e que não tivemos aqui a oportunidade de realizar as modificações
na mensagem, podendo criar uma perspectiva de vício de iniciativa dessa Casa Legislativa. Então já defendíamos, enquanto nos fóruns de diversos debates, nas audiências públicas, nas reuniões internas do Conselho de Política Urbana, nas reuniões internas da Comissão de Urbanismo dessa Casa, a necessidade também de emissão de CEPAC para outros instrumentos de legalização, inclusive de imóveis que não se encontram legalizados dentro do nosso município e que teria alguma necessidade de se criar algum mecanismo dentro da operação urbana consorciada para que esses imóveis pudessem vir para uma regularidade junto à municipalidade e, com isso, criando uma perspectiva de relação saudável entre o público e o privado, que acho que esse é o ponto principal que a gente deve discutir de maneira frequente dentro dessa Casa Legislativa e com segmentos organizados que participam dos fóruns de debate nessa Casa, uma relação transparente, uma relação em prol da eficiência pública, em prol daquilo que a população de Niterói tanto mais espera, até porque tem a visão de que a operação urbana consorciada não vai tirar ninguém do centro de Niterói, pelo contrário, vai criar uma oportunidade de trazer cada vez mais pessoas e um ciclo de moradores para o centro de Niterói que vai valorizar e vai potencializar um processo de inclusão social significativa no centro de Niterói, ao qual já se arrasta há muitos e muitos anos, e de maneira muito simples e muito objetiva, até porque eu acho que quando a gente vota uma operação urbana consorciada, como nós votamos uma mensagem como essa nessa Casa Legislativa, nós temos que ter o entendimento favorável, não só da Câmara Municipal, mas de todos, na defesa da mesma, porque também não adianta votar uma operação urbana consorciada e ficar na gaveta como diversos projetos que nós já votamos nessa Casa. Até porque nós estabelecemos uma relação econômica com diversos setores, como o caso aconteceu no Rio de Janeiro, onde a Prefeitura do Rio antecipou esses recursos junto à Caixa Econômica Federal. Então, para o investidor como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, que são instituições públicas, na minha avaliação, são instituições financeiras públicas, na minha avaliação, para atrair essas instituições ou qualquer outras, nós temos que ter aqui um discurso afinado. Nós temos que ter um discurso afinado que a operação urbana consorciada é uma operação urbana que vai trazer benefícios, sim, para a revitalização do centro de Niterói, que vai trazer melhorias, sim, para a população que aqui já reside no centro de Niterói e para aquela que ainda virá a residir aqui no nosso centro, mas que tem a posição favorável, enquanto presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa, dando nota A mais para essa operação e desejando sorte à secretária e a todo o governo, que possamos muito em breve ter as melhorias do centro de Niterói acontecendo e os resultados tão há muitos anos esperados possam se tornar realidade e quem sabe daqui a 20 anos a gente discutir um modelo não só de revitalização, mas um modelo de preservação daquilo tudo que foi construído de melhoria para o centro da cidade de Niterói. Parabéns. Obrigado, vereador Vitor Júnior. Passar a direção para a vereadora Verônica Lima. O próximo inscrito é o vereador Henrique Vieira. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem, as minhas perguntas vão a partir da preocupação ambiental. Eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Queria colocar aqui algumas preocupações com relação aos impactos ambientais da operação urbana consorciada. Primeiro, eu quero alertar para uma cultura política que ainda tem a tendência de lateralizar ou não dar a devida importância à temática ambiental, como se ela fosse alguma coisa separada da vida, especialmente da vida urbana. Tem um exemplo concreto aqui. Nós precisamos aprovar, e o que tudo indica com uma certa rapidez, a ampliação do número de CEPACs para dar, acho que a palavra-chave, se eu entendi bem,
viabilidade à operação urbana consorciada. Agora, a viabilidade da operação urbana consorciada está condicionada, nesse caso, por um olhar estritamente financeiro e urbanístico. Porque, por exemplo, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental pode ser feito depois de tudo aprovado. Então, é só para demonstrar que o fato de você querer acertar logo o número de CEPACs para dar viabilidade ao projeto, leia-se, esta viabilidade não tem absolutamente nenhuma relação com a pauta ambiental e os seus efeitos sobre a cidade e a vida das pessoas. A viabilidade aqui exclui a dimensão ambiental como se ela fosse, de alguma forma, não tão importante quanto a matemática financeira para que isso seja negociado logo e as pessoas possam se beneficiar, pessoas, nesse caso, no meu entendimento, de uma classe nem um pouco popular. Então, eu quero dizer o seguinte, a pressa para dar viabilidade. O que nós entendemos por viabilidade não tem relação com o meio ambiente. Vou dar exemplos disso. Niterói hoje consegue reciclar 200 toneladas por mês. E ela produz 700 toneladas por dia. Nós conseguimos a incrível meta de 2,90% de coleta seletiva, sendo que apenas 13,69% dos resíduos da construção civil passam por esse processo de coleta seletiva. Ou seja, a operação urbana consorciada vai ser marcada por um incentivo à construção civil. E hoje, o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, da maneira como a cidade está hoje, este plano está engavetado. O vereador Vitor Júnior aqui tem uma preocupação enorme, é legítimo, um debate, que a OUC fique engavetada. E eu quero dizer que o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos já está engavetado com a realidade atual. Com a atividade da construção civil em Niterói, fomentada por esta operação, ele se torna ainda mais inviável. Eu quero saber a pressa. Quando é que vai chegar aqui alguma coisa para a gente dar viabilidade ao gerenciamento de resíduos sólidos na cidade, o que tem impacto diretamente frontal com a vida das pessoas? Alguém aqui esqueceu do Bumba. Eu não queria que a dimensão de racionalizar os resíduos da cidade, onde eles são colocados, como são tratados, até que ponto são reutilizados ou reaproveitados, porque isso fica em algum lugar, em alguma secretaria, que inclusive eu quero dizer que eu elogio muito, que é o trabalho do vereador Daniel Marques, mas assim, na minha opinião, nadando contra a maré. Porque os acordos aqui, esse modelo de cidade não tem. É isso, hoje, apenas 14% dos resíduos da construção civil são reciclados. E olha só, vamos ver se nós vamos conseguir. Até 2015, segundo o plano aprovado, é lei, é uma lei. Até 2015 nós temos que monitorar e reciclar 100% dos resíduos da construção civil. Isso não considerava pelo menos mais 137 prédios na região central de Niterói. Tem uma outra meta para 2014, faltam alguns meses para essa meta expirar, de uma lei aprovada por essa casa, que é a Central de Beneficiamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil em Niterói. Tudo isso engavetado. Quanto a isso, nós precisamos debater a viabilidade disso também, porque isso é a prova máxima que, na prática, a pauta ambiental é lateralizada, como se ela não tivesse efeito direto ou indireto sobre a vida das pessoas. Com relação ao aumento do número de CEPACs, eu queria perguntar sobre como anda o processo de elaboração do estudo de impacto ambiental. Eu, evidentemente, na luta Davi contra Golias, perdi, e a prefeitura mantém a tese de que não precisava fazer o estudo previamente. Ela pode fazer isso no gerúndio, né? Ela vai fazendo gradativamente. E aí eu quero reivindicar um petista. Mim, que é petista ainda? Não é uma pergunta retórica. Ele está no PT? Carlos Mink. Sim, ele é petista. Ele tem uma lei da LERJ, que ele desrespeitou o tempo inteiro, que é a lei dos impactos em empreendimentos, que se prolongam ao longo do tempo. Tem que se fazer um estudo de impacto ambiental que dê conta
dos efeitos cumulativos ao longo desse tempo. Porque, pensa comigo, olha como é que foi feito o licenciamento do Comperj. Primeiro você licencia a plataforma em Itaboraí, tudo bem? Depois que você licencia a plataforma em Itaboraí, você vai desmembrando e licenciando as outras intervenções do Comperj. Agora, cá entre nós, depois que você licenciou a plataforma, que isso já gerou uma série de compromissos financeiros, fiscais, de recursos técnicos e humanos, quem é que vai brecar depois todo o restante do complexo petroquímico? Eu pergunto, com a pressa que nós temos agora de dar viabilidade ao processo, qual é a chance de, por acaso, o estudo de impacto ambiental dizer assim, e, sob o ponto de vista socioambiental, não tem a nossa aprovação? Que isso, cara? Já aprovou, não precisa negociar isso rápido? Eu só quero provar, não é... Eu sei que o governo, pelo menos alguns do governo, tem um olhar assim um pouco... acham as minhas falas um tanto quanto arrogantes ou provocativas, mas eu estou tentando ser muito elegante. O estudo de impacto ambiental é um fake. Já fechamos tudo. Temos que correr para garantir que isso seja negociado logo. Algum estudo de impacto ambiental vai limitar, brecar ou dizer de alguma forma que isso é insustentável? Sob o ponto de vista dos resíduos sólidos, da água, que é um problema metropolitano, da poluição sonora? Dá logo a aprovação disso. Porque se já... Eu peguei o exemplo do Comperj porque eu acho que é um paralelo. Aprovou a plataforma, o que vai ser desaprovado depois? Vocês sabem o final dessa história. Eu não sei se alguém da minha assessoria está ouvindo, eu acho que é Lei 3.000 e alguma coisa, quando o Mink era deputado estadual, que prevê justamente isso. Impedir que processos que têm intervenções ao longo de muito tempo, que o licenciamento seja desmembrado, porque você vai licenciando separadamente, não consegue perceber o quê? Os efeitos globais daquele projeto. É uma preocupação que eu tenho com os dados que eu estou apresentando a vocês. É uma preocupação sincera que eu tenho, porque, assim, quem conversa com o Daniel Marques, ele está super feliz com a quantidade de fiscais que ele tem, né? Eu já fui à Secretaria de Meio Ambiente, mal funciona a internet. Essa é a secretaria que, independente da boa qualidade do seu secretário, vai dar conta de ir fazendo o processo de licenciamento das intervenções da operação urbana consorciada. Eu não consigo ir nessa linha de raciocínio. E aí, para concluir a minha fala, eu gostaria também de dialogar com relação a essa questão do protocolo de intenções, que não diz nada. Eu li uma, duas vezes, conversei com o Paulo e não tem nenhuma segurança efetiva para a gente ter o rastro que garante. Leis urbanistas. Depois eu fiquei em casa pensando se eu deveria ter dito isso. Mas eu não tenho medo de reconhecer os meus limites, porque é aí que eu me esforço, é aí que eu estudo, é aí que eu busco assessoria, é aí que eu ouço várias opiniões, e talvez uma coisa positiva tenha na UC. Aprendi muito sobre urbanismo e pretendo continuar aprendendo. Então, a minha questão é a seguinte. O vereador Vitor Júnior disse que é um absurdo deputados estaduais, eu vou caminhar para o final, Verônica, trabalharem contra Niterói, ou não em prol de Niterói, bater isso como ou esses prédios. O que vai ser feito? Posto de saúde? Para nos tirar dessa crise brutal da saúde em Niterói, vergonhoso? Ponto fraquíssimo de uma gestão, para mim fraca como um todo.
Porque o que é em prol de Niterói? Se eu sou contra a OUC, se eu acho que é um processo de elitização, de segregação socioeconômica, essa doação. Porque o em prol eu respeito, mas depende do ponto de vista. E tem que ser também de forma legal. O Estado precisa fazer com que isso passe pela LERJ, pelo menos ao meu entendimento, para poder considerar isso. Então eu queria relativizar o em prol, porque isso depende do ponto de vista e do olhar que você tem sobre a operação urbana consorciada. E por fim, eu recebi essa pergunta aqui agora há pouco e vou então repassar. Vou ler textualmente. E termino com a leitura. O Estatuto das Cidades, em seu artigo 32, trata da operação urbana consorciada e ali afirma: lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas. O plano diretor de Niterói está totalmente desatualizado e é neste plano que a OUC tem, por força de lei, que estar baseado. Ora, se a OUC é feita com base em um plano desatualizado, a fim de que este plano não venha contrariar a OUC, quando for atualizado, ele não terá que obedecer a OUC criando uma contradição. A leitura ficou confusa, eu resumo. A OUC vai ser feita e o plano diretor vai ser revisado. Tem como fazer a revisão do plano diretor desconsiderando a OUC? Acredito que não. Se a resposta é não, então nós estamos baseando o plano diretor na operação urbana consorciada, porque se a resposta for sim, acabamos de ter uma inversão de prioridade, inclusive ilegal, porque o plano diretor passa a ser subordinado à operação urbana consorciada, sendo que pelo Estatuto da Cidade ele é o topo de uma hierarquia de legislação urbana. Eu tenho essa opinião, mas é uma pergunta, uma possibilidade da Prefeitura expor a sua opinião e colocar o seu ponto de vista. Das muitas coisas que eu coloquei, a mais importante nesse momento para mim é como garantir um estudo de impacto ambiental legítimo, se nós já garantimos a viabilidade do projeto. Leia-se viabilidade, como equações matemáticas e financeiras, porque a questão ambiental no gerúndio está se fazendo ou vai se fazer depois de tudo definido. Obrigado, vereador Henrique. O último inscrito é o secretário Pipico. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a companheira de partido, vereadora Verônica Lima, saúdo todos os vereadores dessa casa. Quero saudar a minha companheira Maria Célia, secretária executiva, enquanto também eu saúdo todos os companheiros do governo. E senhoras e senhores, bem, eu acho que a gente já avançou e cada vez avança mais, vereador, porque cada tempo que passa a gente vai mudando e avançando, as discussões são outras, as polêmicas são outras, né? Isso faz com que eu acredite que a gente está superando questões. E acho que a fala do Vitor Júnior foi uma fala muito feliz, né? Eu concordo com quase toda a fala do Vitor, sobretudo, Vitor, quando você diz que é importante a cidade saber quem são de fato esses deputados que são da cidade, que se elegeram provavelmente na sua grande maioria com votos da cidade, que estão de alguma forma e não fazendo a discussão aqui, porque eu não me lembro de nenhuma audiência pública, em nenhuma reunião, e olha que foram várias o ano passado, eu não me lembro de nenhum deputado, né, da cidade fazendo essa discussão com a gente aqui, né, nas, sei lá, 40 e tantas reuniões, incluindo as audiências públicas. Eu não me lembro desses deputados discutindo com a população de Niterói, discutindo aqui nessa casa. A nossa cidade. Se falou aqui em violência, né, eu acho que esse projeto, inclusive, do ponto de vista de segurança pública para o centro da cidade, também é um avanço muito importante. E acho que é preciso reconhecer determinadas coisas. Se falou aqui em Bumba também, Maria Célia, mas eu não vi ninguém dizer que você, há 10 dias atrás, né, conseguiu retirar o último morador do BI. Eu não vi ninguém
colocar isso, ninguém falar disso sobre aqui. Foi entregue, né, numa atividade que teve na região oceânica, foi entregue ao vice-governador a chave do BI, foi devolvida ao governo do estado pelo prefeito, a chave do BI, eu não vi ninguém falar. Né? E aí quero louvar, né, o belíssimo trabalho da secretária Maria Célia à frente disso. Foi ela que tocou e coordenou toda essa operação de desocupação do terceiro BI, que era uma mancha para a nossa cidade, era uma lembrança horrível. Né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito tranquila. Se eu não me engano, a minha memória também é um pouco falho, o secretário Renato, mas se eu não me engano, uma das considerações importantes e uma das modificações importantes que se teve nesse projeto, e que se fez necessário a gente rediscutir a questão das CEPACs, foi exatamente, né, discutir e delimitar, deixar de fora da operação urbana consorciada, né, as áreas de proteção ambiental do centro da cidade. Então, acho que isso também faz com que a gente entenda que se levou em consideração, sim, a questão ambiental. Então, acho que a gente está, mais uma vez e mais uma noite aqui, avançando, dando mais um passo por um projeto que, para mim, vira uma página importante da cidade. Né? O centro da nossa cidade tem tudo para, a partir desse projeto,